Bem-vindos ao podcast da Anima Animal, um podcast para quem se interessa por comportamento, treino e nutrição de cães e gatos. Eu sou a Sofia, fundadora da Anima Animal, consultora comportamental e nutricional, e neste podcast temos muito para falar sobre estes assuntos. Se te interessa, fica por aí, senta-te, relaxa, ou então põe a trela no teu cão e vai dar um passeio enquanto nos ouves e aproveita para aprender. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Anima Animal. Então, hoje deixamos-te aqui a segunda parte do nosso webinar da Louca Adolescência Canina. Aqui vamos falar dos principais problemas comportamentais que o teu cão pode manifestar nesta fase. Seja a destruição, o andar à trela, a falta de foco e a concentração são apenas alguns dos exemplos. Vê se te revês em alguns deles e comenta no final deste podcast quais são os principais problemas comportamentais do teu teenager. Não te esqueças que podes também fazer uma boa ação e partilhar este webinar com alguém que esteja a passar por esta fase tão complicada com o seu cão. Vamos lá então à segunda parte? Então, e quais são os problemas mais comuns? Aqui é a mesma questão, ok? Eu vou-vos apresentar aqui alguns problemas mais comuns, também da experiência que eu tenho tido de clientes que nos procuram nesta fase, que querem resposta e querem resolver alguns destes problemas. Um dos mais comuns é o não responder à chamada, ou seja, vocês chamam e ele, como estavam aqui a comentar, comem mocos ao pequeno almoço. E provavelmente isto é uma daquelas coisas que vocês vão notar muito, porque normalmente um cachorrinho pequenino é um ímã. Um cachorrinho pequenino anda sempre agarrado aos tutores, segue-os por todo lado, perde o tutor de vista, vai logo procurá-los. Portanto, e de repente vocês deparam-se com um cão, vocês chamam e eles tipo, nada. Isto tem muito a ver também... roubar cenas e fugir. Ok, isso também, lá está, também tem a ver com esta altura da brincadeira. Como eu estava a dizer, em relação ao chamamento, à chamada, lembram-se de eu ter falado no início que esta é uma fase em que vocês, em que se desenvolve uma necessidade maior no vosso cão de explorar o ambiente, de conhecer as coisas, distrai-se muito mais facilmente porque também não tem tanto foco. Portanto, tudo no ambiente é mais interessante, neste caso, do que vocês, humanos. Portanto, mesmo que vocês tenham treinado o vosso cão impecavelmente bem, em que vocês chamam por ele e ele vem logo, nesta fase vocês vão ver aqui uma desaprendizagem, entre aspas, deste comportamento. Como é que vocês podem resolver isto? Não é dar uma palmada quando ele chegar perto de vocês. Porque se o fizerem, ele então vai ter ainda menos vontade de voltar no futuro. Aqui o que eu vos recomendo é terem paciência, calma e tranquilidade e começarem a usar trelas longas. Existem trelas de muito grandes, muito compridas. Eu pus aqui uma imagem com um exemplo. No mínimo dos mínimos, eu aconselho-vos a usar trelas de 10 metros, tá bem? Mas existem ainda maiores. Quanto maior for o vosso cão, também, se calhar maior, ou quanto mais rápido ele correr, se calhar maior a trela. Porquê? Porque as trelas longas nos passeios permite dar ao vosso cão a tal liberdade exploratória que ele tanto precisa nesta altura, mas sem riscos acrescidos. Ou seja, e que riscos são estes? De vocês chamarem por ele não vir e desaparecer-vos da vista, não é? E de se perderem, de atravessarem uma estrada em movimento e serem atropelados, por exemplo, de se meterem em alguma discussão com outro cão, ok? Lembrem-se que nesta altura eles estão muito desregulados e, portanto, facilmente vão a correr atrás de uma pessoa ou de uma criança e saltam-lhe para cima e magoam, está bem? Portanto, há aqui vários riscos inerentes e a trela longa permite-vos dar-lhe esta liberdade exploratória e, ao mesmo tempo, não correr riscos, está bem? E, melhor ainda... Desculpa, eu estava aqui a ler um comentário. Sim, acho um piadão esta fase no treino, muito lindos e de repente, uma mosca, agora uma formiga. O que estavas a dizer, humana? Tal e qual, ok?
Tal e qual. Está mesmo explicado ao pormenor o que realmente acontece, porque é foco e concentração zero, não é? Portanto, e aqui a trela longa, lá está, permite-vos também retreinar o chamamento. Eu usei aqui nesta apresentação algumas palavras que provavelmente não existem. Isto é muito típico meu de inventar palavras, portanto não reparem. Mas dá-vos a vantagem de poder voltar a treinar o chamamento, caso já o tivessem feito e caso ainda não tenham feito, de começarem a fazer. Porquê? Porque eles podem afastar-se mais, não é? E vocês podem começar a chamar por ele. Mas para isso, vocês têm que ser mais interessantes do que o ambiente, ok? E nem sempre é fácil vocês, humanos, serem mais interessantes do que o ambiente nesta fase, porque vocês estão garantidos, não é? Eles sabem que vão para casa e têm-vos ali, têm-vos ali para eles. Portanto, se vocês querem treinar um chamamento impecável ou voltar a treinar, voltar a fazer aquela sinapse no cérebro do vosso cão de que, não, espera, isto é muito interessante, mas o meu dono chamou-me é para ir, ok? O meu dono, eu usei esta palavra, mas eu nem gosto de usar esta palavra. O meu tutor chamou-me e é para ir. É usarem reforços de maior valor, ok? Aqui o que eu costumo aconselhar é vocês escolherem snacks exclusivos para este treino. E quem diz aqui snacks, sejam os de compra, snacks naturais, mais interessantes e mais palatáveis, mas mesmo até comida, mesmo por exemplo franguinho, eu costumo aconselhar mesmo carne, ok? Um franguinho cozido só em água, sequinho, vocês podem levar numa bolsinha convosco. E só usam estes snacks para treinar o chamamento no exterior. Porquê? Porque efetivamente vocês têm que ter mais valor que toda a envolvência, que todo o ambiente, ok? Depois há muita coisa que se podia falar sobre este assunto, ok? Muitos outros reforços que vocês podem e devem usar na rua também, ok? Mas este é um problema muito típico de não responder à chamada ou verem uma desaprendizagem neste comportamento, ok? Ficam aqui as dicas, trelas longas e reforços de maior valor, ok? Não se esqueçam de os levar convosco para a rua. Depois, outro problema muito comum, o comportamento perto de outros cães. Mesmo os cachorrinhos que passaram por treino antes, chegam a esta altura e perdem assim um bocado as estribeiras, como se costuma dizer. São muito mais efusivos, têm muito mais interesse em conhecer e interagir com os outros cães. Mas qual é o problema? É que como são tão efusivos, não é? E estão tão na parvalheira, normalmente a abordagem que eles fazem com o outro cão é completamente desproporcional e o politicamente aceito no mundo canino, ok? Que é, vão a correr disparados, saltam para cima, coisa como se fosse tudo deles, não é? E muitas vezes o outro cão não acha piada nenhuma a isso. Está bem? Normalmente os cães adultos até podem ter alguma tolerância com os cachorritos, porque eles percebem que são cachorritos. Mas quando eles entram nesta fase da adolescência e depois, se não estiverem ainda esterilizados, a questão hormonal, o cheiro, tudo isto, é muito mais propenso a criar desavenças entre os cães, está bem? Porque lá está, ele não se aproxima do outro cão e manifesta comportamentos politicamente corretos. Eu costumo dar o exemplo de, por exemplo, vocês entram num elevador e de repente a porta abre e entra outra pessoa no elevador e encosta-se a vocês e agarra-se a vocês e dá-vos beijos e tal. E vocês tipo, what? Onde é que eu te conheço? Ok? É completamente desrespeitoso no mundo humano, não é? E muitas vezes é isto que o vosso cão faz com os outros. Tá bem? E isto é muito propenso a criar desavenças. E essas desavenças depois também são algumas consequências negativas que o vosso cão vai aprender de que, né? São experiências negativas que ele tem com os outros cães nesta fase tão importante e que nós também queremos evitar. Depois outro comportamento muito típico é a reatividade. Muito por causa da tal frustração. Ou seja, ele vai à trela, vê outro cão, o vosso adolescente é super sociável, quer ir brincar com toda a gente, mas tem a trela, ok? E então a trela é um fator de frustração porque a trela está a impedir que ele vá interagir com o outro cão.
E então o que é que se começa a desenvolver nesta fase? É a reatividade. É o vocês irem na rua com o vosso cão e o vosso cão começar a ladrar, a puxar, a fazer as tais birras, quando vê outro cão, quando vê algum estímulo que quer muito e não pode, está bem? Portanto, aqui é muito importante trabalharmos desde cedo, ok? A ensinar que o teu cão, por defeito, não tem que ir cumprimentar todos os cães que existem no mundo e que se passam à frente dele, ok? Isto é importante que a gente comece a habituar. Ou seja, devemos sim permitir que o nosso cão interaja com outros cães para ser bem sociabilizado e ser um cão sociável, mas ele tem que perceber que quando vê um cão, nem sempre esse cão é para cumprimentar, porque nem sempre nós conhecemos esse cão, nem sempre nós conhecemos a pessoa, não é? Portanto, muitas vezes as pessoas não querem sequer que a gente se aproxime. Portanto, nós não vamos aproximar e deixar que o nosso cão interaja com todos os cães, ok? E o nosso cão tem que perceber isso desde cedo. Por defeito, ele tem que perceber que outro cão não é sinónimo de interação. Mas de vez em quando é, está bem? Quando nós assim o entendemos e permitimos essa abordagem, ok? Isto ajuda muito a evitar a tal reatividade à trela, está bem? Que depois normalmente a tendência é agravar-se, ok? Depois, o que é que nós devemos tentar trabalhar nesta altura é o redirecionamento, ou seja, redirecionar a atenção dele para nós sempre que necessário, ok? Quando nós vemos que ele está a ficar muito efusivo e muito reativo à trela, devemos usar o tal franguinho cozido, ok? Tornar-nos mais sexys que o outro cão, ok? Mais interessantes, mais apelativos. Tentar redirecionar a atenção do vosso cão para vocês. Se for preciso, afastarem-se, porque quanto mais afastados vocês estiverem do outro cão, é mais fácil para o vosso aguentar e tolerar a situação, está bem? Ou inclusivamente até mesmo bloquear a visibilidade. Mudarem de direção na rua, qualquer coisa do género. Aqui pode ser interessante também vocês canalizarem os instintos de brincadeira para vocês. Porquê? Porque o que é que o vosso cão quer quando vê o outro cão? Quer brincadeira, ok? Se ele souber que com vocês também tem essa brincadeira e essa interação, claro que não é a mesma coisa, é óbvio, mas se vocês conseguirem canalizar isso para vocês, então vocês têm uma mais-valia, ok? Têm a mais-valia, se calhar, do tal snack, do tal reforço de mais valor, e depois ainda por cima ainda brincam com ele, ainda interagem com ele, ainda conseguem canalizar esse tal instinto e essa vontade de interação, ok? Depois outro problema muito comum, a fase dos medos, os comportamentos medrosos. O vosso cão até agora é não é? Festa, não tem medo de nada nem de ninguém. E aqui faço a ressalva outra vez, por muito bem que vocês tenham treinado e sociabilizado o vosso cachorro na fase de sociabilização, é normal que vocês, a partir desta idade da adolescência e até ali por volta dos 2 anos, comecem a reparar que o vosso cão começa a manifestar comportamentos de medo e insegurança a determinadas coisas que até agora não eram um acontecimento, não eram relevantes para ele, ok? E isto também faz parte, está bem? Isto, lá está, é o cérebro do vosso cão a trabalhar e isto também é muito normal e muito típico nos bebés humanos, ok? Para quem tiver aí filhos, provavelmente passou por isto. Aquela fase dos medos, de tudo e mais alguma coisa, dos monstros, dos pesadelos, do escuro, disto e da aranhinha, de não sei o quê. Pronto, essa fase às vezes passa rápido, outras vezes eles têm 9 anos e ainda têm essas fases. Ok? Estou a falar para vocês. Portanto, mas é muito típico, enquanto o cérebro do vosso cão se está a construir, passarem por esta fase de medos e inseguranças, ok? Mas é uma fase temporária, está bem? Mas embora seja temporária, não convém que vocês descuidem, está bem? Convém que façam um trabalho, por exemplo, se vocês reparam que ele ganhou um medo a qualquer coisa que possa ser problemático, ou seja, que é uma coisa que se calhar acontece regularmente, que é uma coisa que ele tem contacto regularmente e que não dá jeito nenhum que ele se sinta inseguro e medroso perante aquele estímulo, vocês devem trabalhar num processo de sensibilização. Isto é um termo
técnico de treinador, ok? Que basicamente é expor o teu cão gradualmente aos estímulos que o afetam, não é? Do qual ele tem receio e que manifesta, mas com consequências positivas, ok? Então o vosso cão vai começar a perceber que aquele estímulo que tem algum medo traz consequências positivas. E então aquele estímulo começa a ser uma coisa que na cabeça do vosso cão tem um resultado que ele quer, está bem? Então vai deixar de ser um problema para ele. Eu aqui costumo me lembrar de... Eu não sei se é do vosso tempo, algumas pessoas se calhar vão se lembrar daquele reality show que havia há uns anos, que tinha a ver, eu não me lembro do nome, mas que tinha a ver com o quebrar aqui as fobias das pessoas. E então lembram-se do ponha, lembram-se disso? Ok, basicamente o que acontecia naquelas situações era um overflow, ou seja, as pessoas naquele programa punham os concorrentes a enfrentar os medos e as fobias numa situação extrema, do género enfiados dentro de uma caixa envidraçada cheia de aranhas, de cobras ou o que fosse. A questão do ponha, salvo erro, era um senhor calvo, e se não me engano era uma iguana. Recordem-me aí, se houver aí alguém desse tempo que se lembre dessa situação, foi uma coisa que ficou. Eu posso-vos dizer que isto não resulta nos cães, ok? E mesmo nas pessoas isto é controverso, porque nós estamos a trabalhar, quando estamos perante uma situação extrema, não é? E de um medo e de uma fobia, a nossa capacidade de raciocínio bloqueia, nós deixamos de pensar, está bem? E a única coisa que nos vamos lembrar é do sentimento que tivemos naquela situação, que foi horrível, que foi terrível. Então é isso que fica no vosso cão, está bem? Portanto, isto ainda agrava mais o problema. Então, aqui é importante que essa exposição seja gradual, está bem? Sempre ali abaixo do limite dele, ou seja, quase como os fisioterapeutas que trabalham sempre ali no limite da dor, está bem? Nunca acima. Desculpem. Depois, outra coisa muito importante, evitar eventos estressantes nestas alturas, ok? Festas com muito barulho, muita gente, muita confusão, levar os vossos cães para hotéis, por exemplo, as próprias sessões de grooming também costumam ser eventos muito estressantes, que quando eles estão a passar por esta fase, se calhar são um bocadinho desaconselhados, ok? Eu não estou a dizer que tenham que evitar isto se o vosso cão está nesta faixa etária, tá bem? Eu estou a dizer se vocês reparam que o vosso cão está a passar por esta fase dos medos, é conveniente que vocês evitem expô-lo aí, a estes eventos, está bem? Depois, uma coisa que eu vos aconselho é tentarem criar algumas rotinas nesta altura, está bem? Tentar criar alguma previsibilidade no dia-a-dia do vosso cão. E isto acaba por trazer alguma segurança para ele também. É óbvio que vocês não têm que ter tudo anotadinho na agenda ao segundo e ao milésimo, também. Isto também não é bom. Nós também precisamos de saber nos adaptar a situações novas e o vosso cão também precisa disso, está bem? Mas nesta altura é importante que vocês tentem manter às vezes 2 ou 3 rotinas, é muito importante para que o vosso cão não se transforme, lá está, num cão excessivamente medroso, não é? Marcelo, estou a falar do Brown, ok? Estou-me a lembrar aqui o caso de uma cliente também que está presente. Porque se nós, lá está, desvalorizarmos esta fase e se não trabalharmos bem nesta fase, depois é possível que isto aconteça, ok? E depois o mais importante, a calma contagia. Portanto, é normal que vocês fiquem estressados e nervosos ao ver o vosso cão estressado e nervoso, está bem? Mas se vocês inspira, respira e não pira, ok? Se conseguirem manter a vossa calma, vocês vão transmitir ao vosso cão exatamente isto, que este estado de espírito de calma e de relaxamento, está bem? E isto contagia, está bem? Para o bem e para o mal. Se nós estamos muito nervosos e muito excitados e muito estressados, nós passamos isto para os nossos animais também, está bem? Depois, outro problema muito comum, que não é só na fase da adolescência, mas é a destruição, ok? E esta destruição na fase da adolescência tem muito a ver com a necessidade, assim, todos os cães precisam de roer, ok?
mas nesta altura o vosso teenager tem uma necessidade mais doida de roer, está bem? Porquê? Porque para além de ele ainda estar a explorar o mundo com a boca, está bem? Tal como os bebezinhos, bate aqui naquela altura da troca da dentição. A troca da dentição é tramada, como vocês devem imaginar. Causa muito desconforto. Portanto, é uma altura em que, mesmo que o vosso cachorrinho nunca tenha destruído grandes coisas lá em casa, nesta altura se calhar vocês vão começar a reparar que ele vai começar a apanhar tudo o que encontra pela frente e vai começar a roer e a destruir e a pegar em tudo e a fazer comportamentos assim que não lembram a ninguém, não é? Estou-me a lembrar agora, Maria, o Kaiser comeu garrafas de vidro, ok? De cerveja, ainda por cima. Portanto, coisas que não lembram literalmente ao diabo. Mas eles têm mesmo esta necessidade de roer. E, portanto, o que é que nós precisamos de fazer? É uma necessidade que eles têm e nós temos que a suprir, está bem? Eles são cães. Portanto, nós precisamos efetivamente de redirecionar esta necessidade que eles têm e que deve ser suprida para produtos saudáveis e seguros. Como, por exemplo, os ossos fumados, os ossos naturais, previamente congelados e crus, ok? Sem serem cozinhados. Orelhas de porco desidratadas, cornos, hastes de veado, cascos de vaca, rabos de boi, ok? Quem nos estiver aí a ver agora deve achar, what? Confira, achava ter muita paciência, pois é, pois é, Diana, mas estás a fazer um trabalho fantástico com a Bela, ok? Para quem já é nosso cliente, portanto, sabe do que é que eu estou a falar, porque nós estamos muito direcionados para as questões naturais e, portanto, nós na nossa loja temos muito estes produtos de roer, ok? Que são recreativos, são mais seguros, nada daqueles ossos prensados de supermercado, está bem? São diferentes dos brinquedos de roer, mesmo aqueles brinquedos que vocês compram para eles estarem em linha, canheca, não tem tanto impacto como uma coisa natural e deste género, está bem? Porque isto puxa-lhes muito mais o instinto e, portanto, é uma coisa que lhes dá muito prazer. E muitas delas, inclusivamente, até trazem benefícios nutricionais, está bem? Se forem naturais. E depois, melhor dos melhores, é um ansiolítico natural, ok? O ato de roer é uma atividade calmante e relaxante e demorada, em alguns casos. Exceto ali no caso da Bela, que em menos de meia hora deu cabo de um iaque, não foi? E que é uma vantagem para todos, como é óbvio, não é? Portanto, se vocês precisam de alguma calma e de algum sossego, aproveitem em determinada altura do dia, aproveitem essa altura para dar esta atividade, este ansiolítico, este Xanax ao vosso cão, está bem? Porque, efetivamente, lembram-se de eu ter falado nas hormonas no início, o ato de roer e mesmo até o de lamber são comportamentos relaxantes, são comportamentos que libertam endorfinas e as hormonas do prazer na corrente sanguínea do vosso cão, está bem? Portanto, funciona um bocadinho à semelhança de ele estar a fazer um comportamento qualquer e estar ali alguém a reforçar. Boa, eles estão-se a auto-reforçar a eles próprios, porque aquela sensação de bem-estar que eles sentem está a ser reforçada, é um reforço para eles, ok? E ao mesmo tempo, claro, vocês estão a redirecionar ao usar isto, estão a redirecionar a necessidade que ele tem, é quase como uma necessidade de comer, de beber, de mimos, de atenção, de estimulação. O ato de roer é mesmo uma necessidade, ok? Aconselho o IAC, adoro, fica horas entretida, exceto este último. Outro problema muito comum, e eu pus aqui esta imagem para quem tem cães de porte grande, saltos e mordidas, é daqueles comportamentos, os típicos comportamentos exuberantes, que está especialmente relacionada com a frustração, ok? É muito típico quando vemos um cão frustrado por não conseguir aquilo que quer, redirecionar através de saltos e de mordidas. Estou-me a lembrar agora do Shanti. Dora, acho que não estás por aí. Eu uso o exemplo do Shanti também muitas vezes. Ele, quando ficava frustrado, e é um labrador de 47 kg, ok? Pesa o mesmo que eu. Ele saltava, mordia a bocanha, não é morder de agressividade nem nada disso, mas mordia os nossos braços, a roupa rasgada, a trela, a quantidade de trelas e peitorais que a Dora consumiu na nossa loja até arranjarmos
uma que funcionasse e que conseguíssemos desviar esta atenção do Shanti para a trela, ok? Tem muito a ver com a frustração. Eu aqui estava a pensar especificamente na rua, ou seja, quando nós íamos na rua e ele queria muito ir cumprimentar um cão e não podia, então tinha esse comportamento para nós, que íamos do outro lado da trela. Depois também é muito típico quando eles estão cansados. Imagina, vocês estão a fazer um passeio que já é um passeio demorado, em que eles estão mesmo cansados, saturados, eles começam a ter estes comportamentos. Mais uma vez, uma comparação com as crianças. Quando as crianças e até mesmo connosco, porque acho que eu ainda passo por isso, é quando vocês são extremamente cansados, passam por aquela fase, se eu me deitasse agora e tal. Mas quando vocês passam naquela fase, de repente parece que vos dá um boost de energia, não é? E que ficam, festa, não é? E com o vosso cão acontece a mesma coisa, está bem? Também é muito comum como forma de pedir coisas ou um excesso de excitação, como é óbvio. Vocês estão a brincar muito com ele, estão numa situação nova e ele está super excitado, então ele vai manifestar desta forma, a saltar para cima de vocês, a mordiscar por todo lado e tal. E isto, para quem tem um cão de porte grande, na altura da adolescência, não é? Há cães que já são enormes, portanto é uma coisa que realmente custa, está bem? E o problema é que isto é um comportamento que é inadvertidamente reforçado desde bebezinhos. Porque os bebezinhos não se importam e até acha piada. E então, o que é que nós fazemos? Nós deixamos que eles saltem, deixamos que eles mordisquem e tal. E depois eles crescem, ok? E outra coisa muito importante também é que a atenção negativa também é um reforço. Ou seja, se o vosso cão quer pedir a vossa atenção, a vossa interação, se vocês se baixarem e começarem a empurrá-lo, não, para, sai, e a darem chutes, entre aspas, no cão para o afastarem, empurrarem e tal, vocês estão a reforçar, está bem? Porque estão a fazer aquilo que ele quer. Estão a dar a atenção que ele quer e ao mesmo tempo, muitas das vezes, eles até percebem aquilo como uma brincadeira e então começam a brincar com vocês. Está bem? Portanto, é inadvertidamente reforçado este comportamento, está bem? Tenham atenção desde cachorrinhos e se eles já estão nesta fase também, de não reforçarem mesmo que negativamente os saltos e as mordidas, está bem? Como é que se resolve isto? Muito simples, ensinem o vosso cão a sentar. Ok? Parece que é muito básico, mas não é assim tão básico. Ensinar um cão a sentar é fácil, mas ensiná-lo a responder a este comportamento fácil nestas situações em que ele está completamente louco, nem sempre é tão fácil, tá bem? É preciso generalizar muito bem. E eu chamo isto um comportamento alternativo. Porquê? Porque isto é muito típico dos humanos também. Nós sabemos o que não queremos. Nós não queremos que o cão salte nas visitas, nós não queremos que o cão morda, nós não queremos que o cão faça comportamento X. Mas depois quando perguntamos à pessoa, então mas o que é que tu queres que o cão faça nessa situação? As pessoas ficam meio bloqueadas porque nós estamos habituados a ver as coisas sempre pelo lado negativo, o que é que não queremos. Mas quando nos enfrentam com a questão de o que é que queremos, nós bloqueamos, está bem? E portanto, nós quando queremos treinar um cão, nós temos que pensar sempre nisto. Não é em suprimir o comportamento. Não é, eu não quero que o cão eu não quero que o cão salte às pessoas. Não, eu quero é que o meu cão receba as pessoas sentado. Eu quero é que o meu cão, quando quer alguma coisa de mim, se sente para me pedir, por favor. Ok? Portanto, eu chamo isto um comportamento alternativo, está bem? Depois, as brincadeiras, aqui mais na questão do mordiscar, é muito típico enquanto eles são cachorros nós usarmos as mãos para brincar com os cachorros. Mas no entanto, isto lá está a ensinar o vosso cão que as vossas mãos são brinquedos, ok? E depois, entretanto, eles crescem e a coisa não é tão interessante. Portanto, desde pequeninos vocês devem tentar interagir com o vosso cachorro, sempre com brinquedos, está bem? A vossa pele, o vosso cão tem que perceber que a vossa pele é super, hiper, mega sensível e que os dentes dele não podem tocar na nossa pele, está bem? Eu às vezes quando eles são cachorros eu permito que eles mordisquem as minhas mãos, mas não é na brincadeira, ok? Permito que eles estejam ali a fazer aquela nheca-nheca de chupeta a mordiscar as minhas mãos, para quê? Para ensinar a inibição de mordida, para ensinar quando é que eles estão a morder e estão a magoar demais.
e para ir dando o feedback positivo de quando eles estão a mordiscar sem magoar, ok? É a única altura em que eu permito isso, quando eles são cachorros, está bem? Depois, outra coisa muito boa de se fazer, que ajuda muito neste problema, é o controle de impulsos. Que nesta altura é super difícil para um cão adolescente. É muito importante nesta fase porque vai ajudar o vosso cão a gerir as emoções, ok? Lá está, é como uma criança, né? Se faz uma fita e nós fazemos um castigo ou fazemos qualquer coisa, mas não ensinamos a criança a gerir a emoção de uma frustração, de uma coisa que não pode, não dá, nós não estamos a ensinar nada, tá bem? E nesta altura as emoções estão ao rubro lá dentro do vosso cão. E então estas brincadeiras de controle de impulsos não é para mostrar quem manda lá em casa, ok? Não é esse o intuito, mas são muito importantes para que o vosso cão aprenda a gerir aquela emoção. Eu estou tão excitada, eu estou tão contente, mas ele está a pedir para mim, ok, eu vou aguentar, ok? São mesmo muito importantes. E isso é muito bom. Por exemplo, que vocês podem aplicar nas brincadeiras, nas interações que têm com o vosso adolescente. E devem evitar os picos de excitação, ou seja, quando vocês estão a brincar com o vosso cão e veem que o vosso cão perdeu as estribeiras e começou a ficar doido, vocês já deviam ter parado um bocadinho antes, ok? E isto significa muitas vezes tipo uma brincadeira de 2 minutos, está bem? Mas também não significa só voltarem a brincar no dia seguinte. Não, podem voltar a brincar passado 1 minuto, mas dar tempo do vosso cão recuperar daquela excitação crescente, está bem? Isto vai ajudar a trabalhar esta questão emocional do vosso cão. Eu costumo chamar o botão on-off. On-off, ou seja, na brincadeira o vosso cão começa a escalar um bocadinho antes, off. Depois outra vez começamos a brincar, ok? E isto vai ajudar a que quando o vosso cão se tornar adulto, se consiga autorregular emocionalmente mais facilmente, está bem? E então, que tal? Foi útil para perceberes que tens um cão normal e que há formas de lidar com estes problemas e com esta altura mais tranquilamente? Espero que sim. No próximo episódio e no último desta reprodução deste webinar, vamos falar de algumas dicas importantes que precisas ter em mente nesta altura, de aspectos que te deves lembrar e concluir com os tópicos gerais mais importantes para manteres a tua sanidade mental. Não percas!